Bom, meu nome é Georgia Correia, eu sou uma das representantes da Escola Teia Multicultural, é uma escola de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, e a gente tem como projeto, como eixo principal, né, que a gente diz assim, que é a arte e o autoconhecimento conduzindo o processo de ensino-aprendizagem. Esse encaminhamento que a gente tem aqui na escola, ele surgiu, na verdade, de uma busca, no primeiro momento, bem particular minha, em relação à educação. Eu tenho uma formação, sempre estudei em colégio público a minha vida inteira, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer teatro muito nova, eu tinha 8 anos de idade, sou de uma família de atores e diretores teatrais. E tenho a minha mãe como uma pessoa muito ligada a buscas em relação ao autoconhecimento. Então, eu, por volta de 9 anos de idade, fui morar na Índia, num ashram de um mestre indiano. E algumas pessoas que trabalhavam, minha mãe trabalhava nesse ashram, os filhos tinham o direito de estudar numa escola deles, numa escola desse ashram, onde os educadores eram escolhidos pelo mestre, pessoas que ele acreditava que teriam uma relação positiva com as crianças. E fui estudar nessa escola, eu e meus irmãos estudamos lá um período. E foi um momento fantástico assim, da minha vida, onde eu experienciei situações muito diferentes. Eu entrei em contato com crianças também da minha idade, um pouco mais velhas, um pouco mais novas, do mundo inteiro. E a principal forma de linguagem, né, porque tinham crianças de países e línguas diferentes, e a forma assim, que mais nos aproximava era a arte, principalmente na forma do teatro. E que era um lugar ali que eu me sentia à vontade, porque eu já tinha essa relação com o teatro também. E lá nós participávamos de rodas, de música, de conversa, e íamos produzindo essa peça que a gente encenou. No caso, no ano que eu fiquei lá, a gente encenou o Peter Pan. Eles buscavam mesmo histórias conhecidas no mundo inteiro, para que todo mundo tivesse condição de fazer parte disso. Aí eu voltei para o Brasil com a minha mãe e continuei fazendo teatro. O teatro, na verdade, eu trabalhava como atriz com meu pai. Mas essa questão da escola foi muito forte, essa vivência para mim. Voltei para o Brasil para uma escola pública, na época não se falava muito de classificação, reclassificação. E a escola, no momento, exigiu, como a gente voltou no ano invertido, a gente chegou no meio do ano, então que eu teria que tirar 10 em todas as matérias para poder passar de ano e dar continuidade, ou então repetir e fazer novamente. E aí a gente tirou 10, a gente foi super bem, principalmente eu e meu irmão, que já estávamos no Fundamental 1. E isso me chamou muita atenção, mesmo como criança, assim, poxa, eu passei um ano tão maravilhoso na minha vida, e aprendi tantas coisas diferentes disso que eu aprendo aqui, mas na hora que eu entrei em contato com essas coisas novas, teve um pouco de dificuldade, mas eu dei conta, né? Será que eu preciso ficar nesse sofrimento o tempo inteiro para aprender mesmo? Porque lá eu não sofri e aprendi de alguma forma, de um outro jeito que eu nem sabia como eu tinha aprendido, né? E isso para minha menina foi muito forte, porque eu não sentia nenhum prazer em estudar. Eu sentia prazer em fazer teatro, sentia prazer com essa escola e não sentia prazer na escola que eu ia normalmente, né? Enfim, aí continuei fazendo teatro, com essa experiência bem marcante assim, na minha vida. E quando eu estava com 23, 24 anos, eu estava fazendo musical infantil, trabalhando como atriz no musical infantil. E fazendo faculdade, terminando minha faculdade de desenho industrial, procurando um trabalho, com o que eu ia trabalhar. Essa montagem desse espetáculo que eu estava fazendo, a parte de cenografia, de figurino, tinha sido feita praticamente toda ela na minha casa, por orientação do cenógrafo, do figurinista, mas produzida na minha casa. E tinha sido uma experiência também bem legal, e aí eu resolvi que eu ia então começar a dar aula de teatro para crianças. Eu já estava fazendo musical infantil, eu tinha uma relação legal, tinha um filho pequeno, tinha 2 enteadas novinhas também,
E eu falei, eu acho que é isso, essa é a minha praia, trabalhar com criança e com teatro, que foi onde eu me formei de coração mesmo, né, onde eu aprendi muito. E aí montei um curso de teatro num espaço, fiquei um tempo trabalhando e esse trabalho foi crescendo. E aí comecei a dar aula de teatro em outras escolas, comecei a fazer uma coordenação numa escola de teatro, assim, formação de atores mesmo, coordenando um trabalho com criança lá, com adolescente, e dando aula para adulto, fiquei muito envolvida nisso, mas tinha uma questão assim, eu tinha um desejo então de abrir uma escola que tivesse alguma coisa daquela escola que eu tinha vivido na Índia. Então, junto com isso, alguns pais de alunos do teatro, das aulas de teatro, começaram a trazer para mim uma questão de que as aulas de teatro estavam ajudando muito os alunos no dia a dia escolar, que estavam com mais interesse de pesquisar, de estudar, porque a gente nessa escola, nessas aulas de teatro, lá nessa escola que era uma escola de teatro, mas as aulas que eu desenvolvia, a gente fazia a produção de cenário, de figurino, e aí estudava o texto, ia fazer a verificação histórica desse texto, quem tinha escrito, em que momento, o que queria dizer com isso, e eles liam e a gente pesquisava. Então tinha muita produção, tinha muito cálculo matemático, tinha muito estudo de história, tinha muita língua portuguesa, e isso estava trazendo de alguma forma, estava facilitando o processo escolar, né, das crianças. Então, eu já tinha esse desejo de entender mais sobre educação e resolvi fazer uma faculdade de pedagogia. A minha mãe era professora, né? Minha mãe, quando eu era criança, nesse momento já não, ela é terapeuta até hoje, mas quando criança ela era professora e sempre trazia algumas questões escolares, da dificuldade escolar, então tinha um pouco isso também. Ela foi professora de escola pública durante bastante tempo. E eu resolvi então fazer faculdade de pedagogia para entender por que as minhas aulas, o meu trabalho estava facilitando esse processo de aprendizagem, né, dos alunos. Nesse momento também eu ia bastante a Santos, a Rosa era casada com meu pai, tinha já sido professora, né, do ensino fundamental, professora alfabetizadora, e a gente, em alguns momentos, andando lá por Santos, eu falava, vai, tem vontade de fazer uma escola, vamos fazer uma escola, Rosa. Né? Chegamos a ver alguns, passava assim, alguma casa que a gente achava bacana, né? E aí nesse momento que eu comecei a estudar, a minha filha estava estudando numa escola que eu dava aula de teatro também, havia uma coordenadora lá nessa escola que eu acabei ficando muito amiga também, que era muito envolvida com essa questão da arte. Então, eu comecei a conversar com ela sobre uma questão de abrir realmente uma escola que tivesse uma proposta diferente, que tivesse um tanto disso que eu havia vivido, né, na Índia, e que ao mesmo tempo tivesse essa questão do teatro, mas que o teatro desse conta mesmo dos conteúdos, que não fosse algo informal, que o informal eu já vivia, o alternativo em relação, né, à escola, eu já vivia no curso de teatro. Eu queria alguma coisa que fosse, que desse conta realmente daquilo que o sistema exigia, mas ao mesmo tempo de um outro jeito, de uma forma que fosse divertida, agradável, né, interessante, que fosse bom estudar, que fosse bom conhecer, né? Eu considerava isso assim como uma coisa muito importante, o prazer pelo conhecimento de uma forma alegre, amorosa, feliz, né? Que é isso que eu tinha vivido e eu acreditava mesmo nisso. E então eu, com essas duas pessoas, com a Rosa e com a Elaine, no primeiro momento escrevi o meu TCC da faculdade enquanto uma proposta mesmo de educação, na verdade de fazer esse link, então, do teatro unindo com esses conteúdos que eu fui conhecer, né, na faculdade, o que era exigido pela lei, o que era necessário. Foi feito um TCC assim, mas que é uma coisa também que era o papel, né, que era uma ideia ainda, não era a realidade. E, enfim, apresentei esse TCC e, paralelamente, nessa finalização, a gente começou então a pensar de fato o que seria essa escola, né? Pensar juntas como que poderia tornar essa ideia uma realidade. Então, começamos a montar esse projeto da TEIA Multicultural
e fomos conversar com a Helena Singer, que na época era diretora da Escola Lumiar, com essa ideia também que trazia da questão da escola democrática, né, que os alunos pudessem também, de alguma forma, participar deste processo. E conseguimos, né, criar a nossa forma de ver todo esse trabalho e escrevemos o projeto da TEIA e encaminhamos para a diretoria de ensino e não fomos aprovadas, né, não fomos aceitas como uma escola. Disseram que a gente estava fazendo laboratório, querendo fazer laboratório com as crianças e que isso não era possível, que não existia essa possibilidade. A gente no primeiro momento chorou, ficou um pouco desesperada, mas resolveu que a gente ia dar continuidade assim mesmo, diante de todas essas dificuldades. Num primeiro momento a gente conseguiu autorização na prefeitura para funcionar a educação infantil e começamos assim mesmo a funcionar o ensino fundamental, só que entramos com mandato de segurança e demos continuidade, continuamos, tínhamos os alunos, né, e começamos as aulas e os pais sabendo que estávamos nesse processo. Quando chegou em abril, mais ou menos, saiu o retorno desse processo, abril, maio, do processo do mandato de segurança, e o retorno do juiz foi que ele não podia nos dizer nada, que a gente tinha que voltar aos órgãos competentes, que já tínhamos ido em todos os órgãos competentes. A gente já tinha ido na COGESP na época, na diretoria de ensino, e a gente não tinha conseguido nada, então a gente resolveu chamar os pais e dizer que eles tinham que tirar os filhos deles da nossa escola, então, porque a gente não tinha mais autorização e que o mandato de segurança tinha dado nisso. E os pais disseram que eles não iam tirar os filhos da escola, que eles iam continuar estudando lá, mesmo que eles tivessem. O que poderia acontecer? Eu falei que eu não podia, nem eu, nem a Rosa, podíamos mais ser responsáveis, né, pelos filhos lá. E o que podia acontecer se tivesse algum tipo de denúncia, né, que seriam eles considerados ilegais. Né? E eles falaram que não, que eles iam ficar ali na escola com a gente, que eles acreditavam na proposta, no trabalho. E a gente então resolveu que a gente tinha de qualquer jeito que aprovar essa escola, porque agora a gente tinha uma responsabilidade ainda maior, que era a confiança desses pais no nosso trabalho, entregando para a gente a educação dos seus filhos, mesmo a gente não tendo uma autorização do MEC, da diretoria de ensino, de nenhum órgão, para realizar o nosso trabalho. Então, esse ano não seria considerado como um ano letivo, né? E continuamos e procuramos ajuda para reescrever esse material, para conseguir uma aprovação. E conseguimos, né, no ano seguinte, em 2007. É isso, né, Rosa? 2007. No ano de 2007 a gente conseguiu essa aprovação e começamos então a funcionar o Fundamental 1, né, porque já estava funcionando a educação infantil, aí com a autorização do Fundamental 1, o infantil passa a ser também, né, da responsabilidade do Estado, e ficamos desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho onde a gente tem uma organização bem diferente no dia a dia escolar. O teatro é o eixo principal da escola, então tudo que é estudado de alguma forma é para responder às necessidades de uma montagem teatral. As crianças se divertem muito, os nossos educadores quebram muito a cabeça para ver como que eles vão dar conta de organizar todos esses conteúdos de forma alegre, divertida, interessante, para que motive, né, a criança, para que ela ao mesmo tempo consiga se identificar com as questões que são levantadas, para estar próximo à vida dela, às questões dela, aos desejos dela, e que ao mesmo tempo traga um pouco do conhecimento que ela já tem, unindo aos novos conhecimentos. Então eu sinto que essa união, né, daquilo que ser autêntico, né, o que eu conheço, a minha experiência, a minha vida, os meus anseios, né, serem considerados e irem de encontro com uma outra busca que vai acrescentar a tudo isso. Eu vejo que isso e ao mesmo tempo com um resultado a curto prazo, eu consigo entender porque eu estou estudando tudo isso, porque eu preciso disso, isso faz sentido, né? Então eu vou fazer ali uma matemática, um cálculo que eu preciso preparar
determinado instrumento que vai fazer parte dos adereços daquela peça que eu vou usar, que pode ser o meu chapéu. Então eu preciso, né, o material, as medidas. Eu estou estudando sobre determinada região porque eu preciso saber daquele lugar, como que era, porque na minha fala eu falo sobre aquele lugar. Então aquilo é importante. Enfim, de diversas maneiras a gente vai dando essa relação, né, e sustentando essas duas coisas, o que eles já sabem, o que faz sentido e trazendo coisas novas que se liguem, né, a essas questões, se utilizando de diversas formas da arte, então, do fazer artístico, né, além do pedagogo, do tutor que acompanha cada turma, né, cada grupo. Então, eu tenho aqui professora, além da professora de teatro, tenho o trabalho do Projeto Conviver, que é o teatro organizado com todas as turmas para ensaiar essa peça juntos. Tem dança circular, tem jogos e brincadeiras, que acontece dentro da escola, mas acontece no parque aqui perto também, num outro ambiente, fora do ambiente da escola. As aulas de artes, onde eles produzem os figurinos, os adereços, pensam, elaboram como isso vai ser feito. Aula de música, que a gente sempre trabalha com musical, então para eles aprenderem, né, a cantar, a ouvir o som, a acompanhar o instrumento. Eles trabalham com a letra, com a poesia que existe dentro da letra, da música, e eles gravam esse CD, eles cantam no dia da peça. Então tudo é muito motivador, né? Tem assim, muitas possibilidades de expressão, além do tutor, que é o pedagogo, que vai amarrando todo esse trabalho e organizando junto com esses especialistas também o que é possível cada um desenvolver, né? Então o professor de dança, por exemplo, trabalha parte de ossos e músculos e não a professora tutora, e ele organiza essa atividade, mas isso é um conteúdo do tutor, do pedagogo. Então o pedagogo orienta e ele trabalha dentro das suas aulas de dança, por exemplo, e assim vão caminhando esses conteúdos, né, que tem que dar conta, que a gente acredita que sejam importantes, porque a criança estudando hoje aqui e amanhã num outro lugar, mudando de estado, mudando de cidade, mudando de país, ela tem esse conhecimento que é a base. Então não somos uma escola conteudista, mas consideramos muito importante essa base, né, indicada nos parâmetros curriculares nacionais, porque hoje a criança que estuda aqui, amanhã, depois, vai estudar num outro lugar, numa outra cidade, num outro estado, num outro país, ela tem conhecimento dessa base, né, esse estudo básico mesmo. E, ao mesmo tempo, como não somos conteudistas, o que dá o colorido, o que é a mais, é o que eles estudam no projeto da peça, que é organizado de acordo com cada faixa etária, um olhar, um foco para esse projeto, né, num momento diferente, que depois se une, né, todos eles se unem, se tornando um projeto único, uma peça única, mas muitas vezes extrapolam o conhecimento de qualquer indicação, né? Eles vão aprofundando nessas pesquisas e aprendendo bastante sobre aquele momento específico que eles estão investigando. E esse é o trabalho que a gente realiza há um tempo com o Fundamental 1 e Educação Infantil. Então, juntos, eles montam, no primeiro semestre, na verdade, eles trabalham o que está por trás do texto teatral, e nisso eles finalizam este momento numa instalação que é interativa. Então, cada um estuda uma parte do que está por trás do texto teatral, em forma de um projeto, né, de subprojetos por turmas, e tudo isso vira uma instalação única. E ela é o que dá essa base. Então, se eu vou estudar, trabalhar um texto que foi escrito e que ele acontece na floresta amazônica, mesmo que eu não fale no texto da floresta amazônica, mas eu estou falando ali no lugar de índios, por exemplo, né? São povos e tribos, então eu tenho que entender que lugar é esse. Então, nesse primeiro semestre, eu vou conhecer os povos ribeirinhos, eu vou saber onde fica essa floresta amazônica, qual a importância dela no mundo, qual a importância dela no Brasil, a fauna, a flora, o rio, né? Como que os rios que chegam nesse grande rio,
tudo que acontece naquela região, os índios, as diferentes tribos, a língua de cada uma delas, o que eles comem, né? Então tudo isso vai se organizando de forma a desenvolver esses conteúdos que são importantes, mas que a gente acaba descobrindo um monte de outras coisas com eles também. E aí, por exemplo, nesse caso que já aconteceu, né, a instalação final é uma grande floresta amazônica, por exemplo. Né? E aí no segundo semestre que eles entram em contato realmente com a peça teatral e começam a produzir e estudar esse texto, organizar figurinos, aprender as coreografias, aprender as músicas, e quando chega no final do ano eles apresentam isso para a comunidade, né, pais, avós, tios e as outras crianças que vêm assistir, familiares. É um momento bem mágico, bem especial, onde eles são o centro mesmo, né, de toda a atenção. Eles apresentam alguns dias. Eu vejo que isso é bem importante para a autoestima deles. É um momento de eles saberem se colocar e, além do que, assim, se colocar no espaço e aprendem a brincar com essa questão da oratória. Então é bem gratificante esse trabalho, e isso eu sinto que, assim, apaixonou muita gente, né? E inclusive os pais desses alunos, que começaram aos poucos se mobilizar, querendo então uma continuidade desse processo, uma continuidade desse trabalho que a gente já realizava, então com um desejo que a gente criasse ali um Fundamental 2. Então, e aí os pais nos procuraram querendo, sugerindo, né, uma continuidade dessa escola. Não sabiam de que forma isso seria possível, mas que trouxeram um desejo mesmo deles que isso fosse possível. Então começamos a elaborar, e num primeiro momento, assim, o que eu sentia estudando o Ensino Fundamental 2, é claro, ele tem uma quantidade mais pesada de conteúdos mesmo, que tem que se dar conta, mas que ao mesmo tempo existe uma grande liberdade. Eu tenho ali nos parâmetros curriculares nacionais indicações de 2 anos, de 4 anos para desenvolvimento, né, de conteúdos, e que eu não preciso necessariamente seguir a ordem que o livro didático estabelece. Não existe uma regra que eu tenha que usar o livro didático desta forma. Então, eu tenho uma liberdade, às vezes, de 4 anos para trabalhar, por exemplo, em história, em geografia, né? E é claro que tem coisas que são pré-requisitos, mas tem muitas coisas que não, que elas iniciam e terminam dentro de uma finalidade específica ali que pode ser abordado, né? Então, mesmo a gente percebe isso em livros didáticos, em outras escolas. Vou começar sobre a história do mundo, ou a história do Brasil, ou a história da América. São escolhas que a gente tem a liberdade de fazer. Então, e ao mesmo tempo, para dar conta de abordar todo esse conteúdo, continuando com essa relação com a arte, né, acabamos escolhendo que, diferente da educação infantil e do ensino fundamental 1, que o eixo norteador de todo o processo, de toda a investigação é o teatro, no Fundamental 2 é o cinema, uma possibilidade de ampliar, né, as investigações, os temas. Então, hoje funciona assim, no Fundamental 2, os alunos montam, na verdade, criam um roteiro cinematográfico, um curta-metragem por semestre, a gente dividiu em 2 turmas, trabalhando por ciclos de 2 anos. Então, tem um grupo que é do 6º e do 7º, um outro grupo do 8º e do 9º. Então, o 6º e o 7º trabalham juntos em um roteiro por semestre, e o 8º e o 9º por semestre também trabalham juntos de um roteiro cinematográfico. E a gente tem um tutor, que é a pessoa que acompanha todo esse processo com os especialistas das suas áreas específicas. Então, a gente tem especialista de português, história, matemática, ciências, inglês, da mesma forma, e tem artes, e além disso tem o cinema, música, jogos e brincadeiras, algumas matérias diferentes, mas eu tenho essa mesma base, né, os mesmos especialistas, né, da Base Nacional Comum, e esse tutor acompanha e ele ajuda a fazer o link para que as investigações
estejam todas ligadas ao filme que vai ser produzido. Então, é um trabalho bem de bastante atenção e de muita relação entre as áreas. Eu não tenho português falando só de português, eu não tenho história falando só de história, nem matemática falando só de matemática. Eles estão todos interligados. Eu tenho esse tutor que é um pedagogo que auxilia todos eles para que esses links possam acontecer. Eu tenho que ter uma grande boa vontade desses educadores também para estarem se renovando e estudando o tempo inteiro, porque os alunos, inclusive os próprios alunos sugerem o tema de interesse. Então, por exemplo, eles tiveram interesse em saber sobre mitos. Então, eles fizeram essa proposta para os educadores. Olha, o semestre que vem a gente quer conhecer sobre mitos. Então, esses educadores sentam, estudam todos os parâmetros juntos para ver tudo que eles podem falar ligado a alguma coisa sobre os mitos que estão ali nos parâmetros naquele momento, né? Que não tem necessidade de um conhecimento prévio muito complicado, que seja adequado. E aí eles começam a criar, primeiro, um projeto com essa relação, né? Então, caminhando, esse projeto eles criam juntos. E depois, esse projeto criado é apresentado para os alunos e os alunos, então, começam a criar um roteiro com o professor de português, porque o roteiro não é estabelecido pelos professores. Então, a partir desse projeto, eles definem qual vai ser o gênero do curta, né? E aí, a partir também dessa definição do gênero, eles começam a escrevem em um bimestre, e no segundo bimestre, eles começam a gravar esse curta, e quando chega no final, então, do semestre, eles têm esse curta gravado. Os professores trabalham tanto dando conhecimento, subsídios, para que esse roteiro seja criado, aí com os conteúdos, né, o que vão ser esses subsídios. Um exemplo, né, eles estavam muito envolvidos com essa questão, por exemplo, pegando esse tema do mito, dos mitos urbanos. Então, a professora de ciências, eles trouxeram a questão dos zumbis, se existiam ou não zumbis, né? E aí a professora de ciências trabalhou o corpo humano. Então, ela fez uma pesquisa que na África existia determinada pessoa que que criava zumbis, que se dizia criar zumbis, né? E aí o que ele fazia, essa pessoa? Ele envenenava algumas pessoas a pedido de outras, né? E essa pessoa ficava com um batimento cardíaco tão baixo que parecia que ela estava morta, e ela, quando voltava, e ela ficava como... E parece um pouco com a história de Romeu e Julieta, que na verdade foi trazida pelo professor de português também, né, para que eles entendessem. E aí o que acontecia é que quando ele voltava, ele também voltava com algumas alucinações, sem noção da realidade. Com isso, ela pôde trabalhar muita coisa do corpo humano na área de ciências, por exemplo, né? E ao mesmo tempo aí juntou com geografia, que foi trabalhar essa região da África onde existiam, que povos ali viviam, que influência eles recebiam. Então esse é só um exemplo de uma situação que eles foram pesquisando. Eles também que elaboram, por exemplo, o roteiro tem as datas de filmagem, tem a alimentação que eles vão ter naqueles dias. Então, para isso, se estuda a questão dos alimentos, as proteínas, os carboidratos, também ciências. Estudaram previsão do tempo, tiveram que aprender a fazer uma previsão para poder saber a melhor época de fazer as externas dentro da história que eles estavam gravando. Estudaram com matemática, custos, qual cinema, qual tipo de cinema, qual é a diferença do cinema que é comercial com o cinema que não é, qual é a dificuldade financeira de tudo isso, fazendo uma previsão de gastos, né? Então fizeram uma planilha, enfim, eles vão organizando tudo dentro dessa questão do cinema, não só da história que está sendo escrita, mas tudo que está ao redor dessa história também. Todas as necessidades para gravação, ângulos, tipo de câmera, enquadramento, enfim, vão trazendo muitas coisas. E aí no final eles gravam esse filme com o professor de cinema,
E aí fazem uma apresentação no final do semestre para convidá-los, tem pipoca, tem suco, e eles se sentem estrelas mesmo. E é muito motivador. Eu tive assim depoimentos, e tenho depoimentos de pais e mães falando: Jorge, eu não aguento mais, todo final de semana eu tenho que ficar lendo mitos. Eu falei: você acha isso ruim? Então, assim, eu vejo que a gente conseguiu chegar ao que era realmente o maior desejo, que era que eles tivessem prazer pelo conhecimento, né? E que para isso tem um trabalho bem grande, sim, dos educadores, o tempo inteiro, assim, quebrando paradigmas mesmo, mas que eu vejo que eles também são educadores felizes, que se sentem felizes, porque tem uma coisa assim de satisfação pessoal, não só de ver os seus alunos, as pessoas que eles convivem, né, tendo prazer, né, em relação ao conhecimento, quanto esse prazer também gera uma aproximação. A gente trabalha com grupos pequenos, com turmas pequenas, a gente investe muito nesse material humano mesmo, então dos professores estarem próximos, né? A gente não tem grandes estruturas aqui na TEIA, a gente fala de cinema, mas é tudo improvisado, é tudo muito simples, né? Não temos computadores, nada disso, mas a gente tem bastante gente trabalhando próxima, né, umas das outras, essas pessoas próximas aos alunos também. Então não tem essa distância tão grande, né, que existe. Então se estabelece uma relação e eu vejo que o que cada aluno consegue conquistar é uma conquista também do educador, né? Existe um prazer ali mútuo nesse processo. E eu acho que isso é muito gratificante. Eles se sentem realmente realizando algo com essas crianças, com esses adolescentes. Então eu vejo que isso é o que move, né? É o prazer, né, das crianças, dos adolescentes, dos alunos e o prazer dos educadores. Eu vejo que o autoritarismo é o que assim iniciou o processo da história da educação. Principalmente porque eu vejo assim que hoje se construiu uma educação que veio ao longo da história em cima desse autoritarismo. E hoje se busca em alguns lugares ainda reproduzir isso. E que isso não é mais possível. O jovem, a criança de hoje não aceita mais isso. E isso se transforma numa grande lacuna no processo educativo. Antigamente, a criança era acostumada a ter medo, a temer. Ela temia os religiosos, ela temia os seus pais e ela temia os seus educadores. E esse medo fazia com que elas obedecessem. Não era por respeito, era por medo. Usar a palavra respeito não é adequada nessa situação, né, que se utilizavam. Ah, você não tem respeito, mas é que na verdade você está tendo medo. O respeito é outra coisa. Mas o medo funcionava bem naquele momento da história. Com o passar, né, do tempo, as mudanças políticas, as mudanças sociais, esses pais que enfrentaram os seus pais, né, para se libertarem desse medo e foram contra, chegaram em um lugar onde eles já não criam os seus filhos pelo medo. E aí, se o educador quer conseguir a sua autoridade, que na verdade é um autoritarismo, através desse medo, não funciona. Porque aí vem o aluno que retruca, que vai para o enfrentamento, porque ele está acostumado a fazer isso. Isso já não é mais algo que o submeta, né? Ele não tem mais esse medo. E aí eu vejo educadores hoje sem saber o que fazer, porque não funciona, né? Esse sistema deixou de funcionar. E deixou de funcionar pela sociedade, pela relação com os pais e chegou na escola, chegou na educação. E aí
tem que arrumar um outro lugar, uma outra forma, que é a autoridade autêntica. E o que eu vejo que a autoridade autêntica é o amor, é o respeito. Essa é a autoridade verdadeira. Se você está fazendo o que você tiver que fazer por amor, com a sua verdade, com uma troca. E fazer com amor não significa ser bonzinho o tempo inteiro, passar a mão na cabeça o tempo inteiro. Você fazer com amor significa você querer de verdade o melhor e se doar. Porque se você se doa e quer de verdade o melhor para aquela outra pessoa, a outra pessoa vai sentir, ela vai perceber essa verdade, né? Então, isso constrói um vínculo. E na hora que você constrói esse vínculo, o respeito surge. Muitas vezes você não precisa pedir isso. Aliás, a maioria das vezes você não precisa pedir, né? Então, eu vejo que é uma construção, não é fácil não. Porque o aluno hoje também está rebelde, sim, porque ele também não está encontrando esse amor. A criança muitas vezes não tem esse amor, ela tem a carência desse amor e ela aprende a ser rebelde para chamar atenção, na verdade é um jeito torto de ter o amor, de ter a atenção. Então eu vejo que é uma construção do educador, uma construção difícil, porque é isso, né? Muitas vezes o menino ou a menina estão ali querendo brigar, querendo impor, e você muitas vezes tem que desconstruir, né? E às vezes até surpreender o aluno. Eu tive situações em sala de aula que eu sei que eu surpreendi, que ele esperava de mim uma atitude agressiva e eu peguei na mão e falei, você não está bem, né? Você está com uma situação difícil na sua vida nesse momento. E eu compreendo você, eu acho que você está com dificuldade mesmo. E não é um momento de ficar brigando, não é um momento... Posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? De verdade, né? Com o seu coração. Você não está conseguindo entender alguma coisa, você está precisando da minha ajuda, você está com uma situação difícil com seu pai, com a sua mãe, né? Em alguma crise, você mesmo. Né? Então, e essas relações que vão se estabelecendo, essa verdade que vai acontecendo, eu acho que vai aproximando. E aí na hora que você precisa falar, opa, agora não, agora eu preciso do silêncio para poder falar sobre um determinado assunto, que eu preciso que todo mundo entenda, que é um assunto um pouco complicado, complexo. Vamos colaborar? Eu preciso também da colaboração de vocês. Então é essa troca e ao mesmo tempo eu acredito de verdade na necessidade de grupos pequenos dentro do processo escolar. Essa coisa de 30, 40 alunos, você não consegue chegar de verdade em cada um. Então existe uma barreira, uma distância que não aproxima, que não facilita essa proximidade, essa relação pessoal, porque é uma relação pessoal. Não adianta a gente como educador querer ficar no lugar de só profissional, eu só venho aqui e coloco a matéria dada. Né? Isso não funciona mais hoje. Né? Então, o que eu vejo é uma relação pessoal, é uma relação de amor, de entrega, de troca, e aí existe a relação da autoridade. Naturalmente ela acontece, né? Mas nessa situação, como eu coloquei, que quanto menos, né? Não precisa ter 5, 6, não é isso, mas 15 alunos, 12 alunos, onde não fica lá os alunos lá e eu aqui, e a gente não se aproxima. Roda, a gente senta junto, a gente conversa a respeito de algumas coisas e agora a gente apresenta. Eu vou estar falando sobre temas novos, quem tiver dificuldade, quem quiser compartilhar, quem não tiver compreendido, né, é mais perto, né, não tem essa distância toda. E aí eu acho que acontece a autoridade e é possível uma sala de aula harmônica, tranquila, com questões, com desentendimentos, que quando eles acontecem, vamos conversar sobre isso, o que aconteceu? Como que você está? Você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Você tem alguma necessidade? Né? Então eu sinto que é por aí que a gente encontra essa autoridade, sem ser autoritário. É o único caminho. Então, a história da Escola Democrática na TEI. A gente tem um caminho diferente, né, desse processo. Quando nós abrimos a TEIA, fomos falar inclusive com a Helena Singer, que tinha
naquela época, a direção de uma escola chamada Lumiar, que era uma escola democrática. Eu vejo que na TEIA a gente tem a questão democrática como uma consequência do processo e não como a direção do nosso processo. E eu vejo que isso traz uma diferença. Assim, o nosso eixo condutor é a arte e o autoconhecimento. Isso que nos conduz, né? Que conduz todas as investigações. Dentro desse processo, a arte, por exemplo, a arte mobiliza muitas questões, muitas emoções, muitas vivências, né? Sensibiliza a pessoa a se colocar, né, nas situações, a perceber o outro, né, porque fica com os sentimentos mais aflorados, se expõe, né, tem uma questão da exposição através da arte, do cantar, do pintar, do interpretar, do escrever uma poesia, até do falar em voz alta, é um tipo de exposição. Então, trabalha com essas sensibilidades que vão se aflorando, né, da pessoa. Ao mesmo tempo, quando eu tenho isso mais sensível, eu entro em contato também com a questão do autoconhecimento, da percepção de mim mesmo, né? Quando eu me percebo e eu começo a perceber as minhas questões, perceber o que mobiliza, né, dentro de mim, por exemplo, determinada música, ou determinado filme, ou uma situação, ou mesmo nada disso, mas o meu dia a dia me trouxe alguma dor, eu estou com alguma dificuldade, ou alguma alegria, eu estou me autoconhecendo, né? Eu estou me observando. Quando eu me observo, eu me percebo, eu tenho a possibilidade de perceber o outro. Porque só eu me percebendo, né, que eu vou começar a entender o que é a empatia, que é a percepção da outra pessoa enquanto um ser, por mais diferente que seja, exatamente igual a mim. Com as mesmas dores, com os mesmos amores, com as mesmas alegrias, por situações diferentes, mas toca do mesmo jeito, né? E aí, eu percebendo o outro e percebendo a mim mesmo, eu não posso, se eu realmente estiver me olhando e vendo que determinadas coisas não me fazem bem, me doem, eu não posso fazer essas coisas pro outro. E a partir do momento que eu consigo me perceber, que eu consigo saber as minhas necessidades, depois que eu entrei em contato com os sentimentos, né, e que trazem o meu querer, daí também, para compreender qual é o meu querer, eu posso então ter o olhar para o meu grupo, porque eu vou ter uma empatia também, né, com as outras pessoas, porque a partir do momento que eu tenho necessidades, eu tenho sentimentos, eu tenho desejos, eu vou compreender que o outro também tem. Né? E aí a gente vai ter que ver como que a gente vai afinar essa história, do que é bom para mim ser bom para o outro também. E nós tivemos muitos momentos que se chamam de assembleia, aqui dentro dessa escola, e que são nada mais do que isso, momentos de afinar o que é bom para o coletivo, partindo de mim, partindo do outro, para que todos sejam contemplados, para que todos se sintam bem nesse processo. Né? Então, as nossas assembleias têm esse lugar aqui, né, das pessoas colocarem a organização, né, muito na questão das relações, do que acontecem, né, no dia a dia da escola, num primeiro momento, porque a gente trabalha aqui com crianças a partir de 1 ano de idade, que participam da assembleia com 3 anos, e aí vão até ali os 10 anos, não, até os 8 anos, que é da Casa 1, que a gente chama de Casa 1, então que eles vão organizar essa rotina, o dia a dia, desde quanto tempo eu vou ficar em determinado brinquedo, né? Que é uma coisa muito simples, então assim, eu fico o tempo que eu quiser em um brinquedo, porque eu tô lá curtindo a minha onda, eu fico lá no brinquedo. E as outras crianças querem também ir no brinquedo, mas o que tem? Não tô nem aí, né? Vou ficar aqui no meu brinquedo. Amanhã eu vou no brinquedo, tem um outro amiguinho meu sentado lá naquele mesmo brinquedo e eu sou a criança que tô fora. E que vou observar que ele também vai ficar o tempo que ele quiser no brinquedo e eu perdi a possibilidade de ir naquele brinquedo
Porque o meu amigo também não está muito interessado na minha vontade. Ele está lá só interessado nele, e ele fica no meu brinquedo. Mas eu também fiz isso. No outro dia eu estava fazendo isso. Bom, então é uma boa oportunidade de eu levar para a Assembleia, né? E a gente então perceber, né, que em um momento eu estou em um lugar, no outro momento eu estou no outro, e a gente tem que ter um acordo entre todos para que todos possam brincar, por exemplo, nesse brinquedo. Então essas coisas vão sendo organizadas no momento da Assembleia, desde a higiene nos banheiros, o movimento na casa, o tempo em cada ambiente, o dia do brinquedo, que aqui não tem, porque eles resolveram que todos os dias são dias de levar o brinquedo, mas que também, ao mesmo tempo, eles buscam, né, toda essa liberdade, mas a gente faz o contraponto com toda a responsabilidade que tem que trazer, né, também, que uma liberdade e a responsabilidade, uma faz parte da outra, não dá para estar separado. Então, por exemplo, né, nesse caso do dia do brinquedo, não temos um dia do brinquedo. Todas as crianças podem trazer brinquedos todos os dias, né? Mas tem os momentos que eu posso usar aquele brinquedo, né? Momentos que eu não estou fazendo uma outra atividade, que não está atrapalhando o grupo, que não está tumultuando o horário de determinada atividade. Então, em que momento que eu vou usar esse brinquedo? Eu tenho que criar, então, essas regras com o meu grupo, e aí eu tenho que obedecer às regras que eu também criei, né? E aí faz parte também do processo ir até o fim de cada coisa que é proposta, a gente vai conversando com os alunos e a gente chega até o fim, né? Amarrando todas as questões que envolvem aquela situação. Até bom, e se o brinquedo quebrar, ou se eu perder o brinquedo, de quem é a responsabilidade disso também? Então vai assim, de cabo a rabo, né? O processo inteiro, e eu vejo que é um momento de muita reflexão, de muito autoconhecimento, de muita percepção do coletivo, de muita responsabilidade, e que isso a gente vai construindo, né, com os alunos nesses momentos de assembleia. O momento de assembleia também é para eles proporem, por exemplo, campanhas, época que está faltando água, época que está com muito desperdício de alguma coisa, então eles trazem e organizam essas campanhas, que eles percebem do que está acontecendo, que é muito importante você perceber o ambiente que você vive. O ambiente escola, o ambiente a sua casa, o ambiente a cidade, o ambiente o Brasil. Então a gente traz isso e o mundo, né, o tempo inteiro para eles, para ter essa percepção, não ficar só no umbiguinho deles ali. Então observar o que acontece no mundo também, trazer campanhas, trazer movimentos nesses momentos de assembleia. E aos poucos a gente vai assim trabalhando com eles tudo isso, porque eles tenham melhor essa percepção, para chegar no momento, por exemplo, no meu Fundamental 2, que eles comecem a organizar o seu processo pedagógico, né? Que é algo que faz parte do processo de algumas escolas democráticas, mas que no primeiro momento a gente fica só nessa primeira organização para depois chegar no âmbito pedagógico, né? Então, no Fundamental 2, eles começam a propor, como eu falei, por exemplo, qual é o tema que eles querem estudar, né, sobre qual assunto que eles estão querendo conhecer melhor. E os professores, e mesmo dentro dessa questão do cinema, esses professores se organizam e vão trazer sobre esse assunto várias informações possíveis linkadas aos conteúdos. E isso vai de uma forma gradativa que o último ano eles que escrevem o projeto pedagógico do último ano deles em poder e empoderados dos PCNs, daquilo que eles já estudaram, aquilo que eles ainda não conhecem e que eles sabem que eles vão ter que conhecer, então eles que vão criar. Então é isso que a gente tem que aprender, e a gente quer aprender desse jeito, e vamos organizar um documento para que a gente desenvolva esse processo no decorrer do semestre. Então eles têm o último ano que se finaliza, como o Fundamental 1 finaliza com uma monografia. Né? A formatura, eles não têm prova, mas a formatura do Fundamental 1, eles escolhem o tema que eles quiserem, escolhem um orientador na escola, e esse orientador irá auxiliá-los na investigação da pergunta, do desenvolvimento e da resposta sobre o tema que eles quiserem, e eles apresentam isso no final do ano,
para convidados, para os alunos da turma, para os outros alunos da escola, para os pais e convidados deles, e da forma que eles quiserem. A gente já teve crianças fazendo chocolate, contando histórias que criaram fantoches, já tive filme de massinha, PowerPoint, e eles contam sobre diversos temas. E a finalização, a formatura, né, do 9º ano é exatamente eles escrevendo um projeto pedagógico, né, que os orientará naquele último ano as investigações para que eles possam fazer o filme unindo aos conteúdos, para que eles deem conta de tudo o que faz parte das indicações dos parâmetros curriculares, mas através da organização deles e da forma que eles acham que eles vão ter que conduzir esse processo. Então a gente parte de algo muito simples, que é o tempo num brinquedo, né, para que eles aos poucos tenham a possibilidade de compreender o que é essa liberdade, né, e ao mesmo tempo compreender a responsabilidade verdadeira que está por trás de cada ato de liberdade que a gente tem, e que isso não tem ninguém para ficar, não é para dar conta para ninguém, né? É uma maturidade que vai se construindo, né, ao longo do tempo, e que eu acho que isso também é um grande diferencial para a gente, porque eles simplesmente não, quero isso, quero aquilo, não são pessoas, nem crianças cheias de quereres e mimos, né? Eles são pessoas preparadas mesmo para viver nessa sociedade, para dar conta daquilo que é necessário, do trabalho que eles escolherem para eles, com responsabilidade diante da vida também, da felicidade deles, né, que é o mais importante, que eles sejam felizes, eles busquem a felicidade, sabendo conduzir a própria vida. Então eu vejo que isso é o caminho, o nosso caminho nas escolas democráticas, é preparar pouco a pouco esse aluno para ter essa liberdade mesmo, para dar conta de si, né, e do mundo. Então, a gente tem duas situações de avaliação, do Fundamental 1, Fundamental 2, os dois. O Fundamental 1, como eu falei, nossas turmas são pequenas, até o 3º ano a gente tem só 12 alunos por turma, a partir do 4º ano, aí o Fundamental 2 também, são 15, esse é o número. Nós realizamos diversas atividades com esses alunos, com os especialistas dessas áreas do conhecimento que eu falei, de dança, música, teatro, jogos e brincadeiras, e também com o tutor, mas a gente constrói um caminho para entrar em contato com os conteúdos, de forma que eles tenham que, num primeiro momento, tem dois caminhos, na verdade. Ou eles passem pela experiência, ou realizem atividades práticas, brincadeiras, jogos, montagens, mexer na horta, coisas bem concretas sobre um determinado assunto. Então, o professor, o educador, traz alguma teoria a respeito daquilo que eles vivenciaram, e depois é proposto uma atividade para que, e essa atividade sim, ela é construída pelo educador, eu não tenho, como a Rosa falou, a gente não tem um livro didático, então o educador que constrói, e normalmente essas atividades são um relato daquilo que eles já realizaram e um pedido para que eles exemplifiquem de outras formas aquela vivência que eles já tiveram. Essas são as nossas atividades de registro, né, que nós nos utilizamos dela como forma de avaliação também. Tem momentos que essas atividades podem ser feitas em grupo, tem momentos que essas atividades têm que ser feitas individualmente. E é a maneira, no Fundamental 1, que a gente tem de acompanhar o que esse aluno está compreendendo, aonde estão as suas dificuldades, para que a gente, como educador, possa auxiliá-los de uma outra maneira, porque na verdade as dificuldades de fato não são muito dos alunos, né? As dificuldades são do educador conseguir acessar a compreensão desse aluno. Eu acho que essa que é a questão. Então essas avaliações são muito mais para a gente
né? Elas são importantes para que o educador possa ver, poxa, isso aqui determinado aluno não conseguiu. De que forma, então, eu vou poder trabalhar esse assunto para que ele compreenda? Né? Que atividade, que brincadeira, que jogo, que história que eu vou poder trazer para esse grupo, que acrescente a todos, mas que para esse em especial fique mais claro esse determinado conteúdo. Então essa é a forma das atividades, são esses registros. Nós temos conceitos avaliativos, então eu tenho apenas 3 conceitos, que é ainda não manifestou interesse, que é ANMI, aí interesse em desenvolvimento, que é ID, e interesse plenamente desenvolvido, que é IPD. Então eu só tenho esses 3 conceitos, que no nosso regimento, na nossa documentação, isso está adequado, assim, no sentido de poder depois ser compreendido por outras instituições, mas aqui a gente só usa esses 3 conceitos e que eles se explicam por si só, né? Eles são exatamente isso mesmo, a criança que ainda não teve interesse naquilo que está sendo proposto, que felizmente é uma coisa que acontece pouco, a gente consegue, e essa é a nossa grande busca, né, que a gente não tenha crianças que não manifestam interesse por aquilo que a gente traz. Porque se isso está acontecendo é porque o que a gente está trazendo não está legal, né? Então, a gente fica bem feliz de ver que isso é um conceito raro aqui na TEIA. O interesse em desenvolvimento é quando eles estão começando a entrar em contato, em alguns momentos se interessam, em outros momentos nem tanto. Então, ou tem alguma dificuldade ainda dentro desse processo que precisa ser melhor clareada, né? E o último é interesse plenamente desenvolvido, ou seja, não é que ela tem que acertar tudo e ser perfeita, não é isso, mas é que está claro, ela dá conta, aquela criança consegue lidar com aquele tema de uma forma tranquila, né? Que não seja uma questão que não tenha dificuldades nem lacunas. Então, isso é o que acontece. No Fundamental 1, esses conceitos são colocados em algumas atividades para serem guardadas em pastas e entregues depois para os pais como uma forma deles acompanharem. Isso em relação à avaliação, porque além disso a gente tem todo o material de documentação pedagógica orientado pela Rosa, que é uma forma muito importante, né, também de avaliar, na verdade, de mostrar o trabalho que é realizado para os pais. Não entra como uma avaliação, que a avaliação a gente acaba se utilizando desses instrumentos que eu falei, mas os pais têm acesso ao que é realizado, o que é produzido, o que é vivido aqui dentro da escola com a documentação pedagógica. Aí no Fundamental 2 é parecido, na verdade a gente continua usando esses mesmos 3 conceitos, a gente continua não tendo provas para estes conceitos, para que sejam definidos quais são esses conceitos, só que ele é um pouco mais elaborado no sentido que, assim, tem as atividades da mesma forma, então todas as atividades de registro são avaliadas, são colocados esses conceitos, e no final do bimestre é feito uma média dessas atividades, né, e o conceito delas. Depois disso, a gente tem o que a gente chama de rotina. Então, no dia a dia, todos os dias, o professor, o educador, ele coloca uma avaliação para o dia dentro da sua aula daquele aluno. Então, todos os dias tem e querem dizer a mesma coisa, como foi o dia dele. Se ele não manifestou interesse pelo que foi proposto, mas aí não no papel, na atividade específica, mas nas relações, no que está sendo conversado, não necessariamente ele acertou tudo o que foi dito, mas ele se mostrou com interesse. Então, se ele estava interessado em participar, em produzir o que foi proposto, em discutir os assuntos, ele está com interesse plenamente desenvolvido. Certo ou errado, ele está com foco ali no que está sendo proposto. Então, todos os dias tem essa avaliação também, esses conceitos são colocados e também é feita uma média. Então, é a segunda média do bimestre. E a terceira média é a autoavaliação, onde cada um dos alunos tem que fazer uma reflexão como foi o seu bimestre. E não é simplesmente também dar um conceito, que isso não tem muita importância, mas o que é importante para a gente mesmo é a sua autoobservação.
Como que foi, se no começo estava com dificuldade, se as suas relações com as pessoas estavam bacana ou não estava bacana, se ele não gostava do que era proposto, se o tema não estava interessando, e se depois isso passou a ser diferente, e ele começou a se interessar mais ou não, enfim, ele vai falando um pouco dele, como ele sentiu que foi o bimestre dele, e essa então é a terceira, o terceiro conceito. E aí ficam 3 conceitos então, que são os registros, a rotina, que é o dia a dia, e essa autoavaliação, tendo as 3 exatamente o mesmo peso, e então dessas 3 é feita uma última média, né? E essa média final é a média daquela área do conhecimento. Então é bem trabalhoso, digamos assim, mas eu acho que é a forma que a gente encontrou de ser mais, que demonstre mais o processo que está acontecendo, muito mais do que eu ter uma atividade num determinado dia que eu falo para o aluno com antecipação para ele decorar alguma coisa que eu passei para ele e que depois ele vai reproduzir aquilo que ele decorou e depois de um dia esquecer também, né, aquilo que foi. Então a gente nem avisa dessas atividades, isso é uma coisa da rotina, do dia a dia mesmo, e quando tem uma necessidade, tem o tutor que faz o reforço, nos momentos de tutoria, que ele tem alguma dificuldade, que é exemplificado. Então essa é a nossa forma de avaliação aqui na tela. A vida é só uma. A minha, a sua, a dos seus alunos, só tem essa. Né? Independente da crença que você tenha, se você vai viver num outro lugar depois, ou se você vai retornar à vida, mas vai ser numa outra condição. Então, essa vida, essa que a gente está vivendo aqui, é só uma. E a coisa mais importante que eu acredito é a gente viver ela com plenitude. E para que a gente possa viver com plenitude, a gente tem que ir em busca das coisas que nos alimentam. A gente, para nos alimentar, e ensinar os outros também, né, a ir em busca do que alimenta, do que o alimenta. Eu acredito que tem 2 coisas que são muito importantes para que essa luz, né, que nos alimenta, que alimenta esse desejo de continuar caminhando em cada um de nós, seja nutrida, para que ela não vá se apagando e ficando fraquinha, e a gente vai perdendo o interesse, e essa luzinha fraca vai fazendo com que a gente ou adoeça, ou perca mesmo o brilho, e isso é muito triste. E eu percebo em mim 2 coisas essenciais para que essa minha luz não se apague. Uma delas é a curiosidade, ser uma pessoa curiosa. Quando eu era criança, minha mãe falava para mim, você é muito curiosa, como se fosse uma coisa negativa. E hoje eu falo, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu quero ir além das coisas que estão ali na minha frente e que tem que ser daquele jeito que tem que ser. Por que tem que ser? Por que tem que ser assim? Ai, mas é assim por quê? Né? E eu vejo que isso me alimenta. E a outra coisa que eu acho assim, muito importante, que também tem a ver com essa questão da curiosidade, é não reproduzir. Né? Eu não quero ser uma reprodutora de coisas que chegam até mim e que eu não sei por que eu estou fazendo aquilo. Eu não quero ser uma máquina. Né? Eu quero ser algo que eu sei que eu tenho dentro de mim, que é a minha humanidade. Que cada um tem dentro de si, que é a sua humanidade. Então, a reprodução é coisa de máquina, não é coisa de gente. Né? Gente tem que ter um porquê, tem que ter a sua verdade, tem que ter a sua busca para continuar caminhando. Né? Então, não percam de jeito nenhum a humanidade de vocês. Né? E isso não é tão difícil. É só parar de simplesmente reproduzir aquilo que é posto e não perder a sua curiosidade. Né? Continuar como um ser curioso. Então, o que eu realmente acredito que isso transforma, são 2 coisinhas bem simples, mas que eu vejo que tem a capacidade de transformar. Né? E aí, quando a gente começa em busca dessas 2 coisas, de fazer o novo, né? Sem reproduzir, mas aquilo que eu realmente acredito, porque é a minha verdade,
né? E não porque eu estou imitando, ou reproduzindo, ou fazendo algo que me mandaram fazer sem saber o porquê, mas é realmente a minha verdade, essa luz se fortalece dentro de mim, porque é o meu eu. E a outra coisa é a curiosidade mesmo, porque é ela que vai me levar aos lugares que eu ainda desconheço. E o desconhecido não é ruim, o desconhecido é a busca, o desconhecido é um caminho. Então isso fortalece também esse ser dentro de mim, né? Então eu desejo que você seja você cada vez mais, desejo que eu possa continuar sendo eu mesma cada vez mais e que cada uma das nossas crianças possam ser cada vez mais elas mesmas. Isso eu acho que é uma boa educação.